programa A Voz de Israel agora conversa com Kélia Lima. Ela é professora de língua portuguesa e eu acho que é característico nós tocarmos no assunto nesse mês do livro e da leitura e buscar um profissional que está em sala de aula, que está realmente embebida com as letras, com os textos e, de alguma maneira, fazendo também leituras de mundo. Professora Kélia, em off a senhora me falou que a leitura lhe dá poder ao homem. Como assim? A leitura, na verdade, o que nós falamos é que ela é um poder. Há vários tipos de poderes. A leitura é um poder. E nós sabemos que poder é para poucos. Então, na verdade, o que eu quis dizer é que no Brasil, na educação que nos é oferecida, a leitura ela não é tão... ela não tem a sua importância, ela não tem o seu valor dignificado, porque ela outorga ao ser humano uma visão de mundo distinta, diferente da própria, daquela visão que eu tenho do meu mundo. Então, ela é um poder porque ela tem a capacidade de transformar o ser humano em um ser humano perigosamente humano. Entendeu? Gostaria de entender essa, digamos, essa conjunção desses nomes aí. Um ser humano perigosamente humano. Eu queria essa terminologia empregada e até hermeneuticamente, como é que isso vai se desdobrando aí? Segundo Guiomar de Gramont, é uma autora maravilhosa que tem um texto e ela fala sobre... O título do texto é A Leitura Devia Ser Proibida. E ela vem questionando, ela traz de uma forma irônica o poder que a leitura tem de transformar o ser humano interiormente e também essa transformação interior transcender para o exterior. E ela nos diz no seu texto, um texto que eu indico para você ler, você pode baixar na internet, A Leitura Devia Ser Proibida. Ela traz essa questão que a leitura pode tornar o ser humano perigosamente humano. Em que sentido? No sentido de tornar-se uma pessoa que questiona, que não aceita de uma forma fácil o que lhe é imposto. Ela critica, mas ela também transforma. Vejamos, como diz o texto, e ela faz alusão à questão daquela história, Dom Quixote de la Mancha, né? Ela diz assim que ela traz a ideia, veja o poder da leitura, ela transforma um idoso em um aventureiro. Ela transforma Madame de Bovary, que se disponibilizava a fofocar com as demais mulheres ali do seu contexto, em uma mulher que passa a imaginar, passa a ter fantasias, passa a criar outros tipos de emoções por conta da leitura. Então ela sai do seu humilde lugar. O poder que a leitura tem é de tirar, de permitir que um ser humano se transporte do seu humilde lugar para o lugar onde ela quiser estar. Então a leitura é um poder, porque a leitura ela tem o poder de abrir a mente do ser humano para entender a sua própria história, mas entender que existem outras histórias e que essas outras histórias complementam a vida em sociedade e ela precisa ser respeitada. O homem que não lê, ele tem uma visão, a sua visão não é uma visão ampla, ele não tem uma visão ampliada do todo. Ela tem uma visão da parte. E a visão da parte ela é perigosa, no sentido literal da palavra. Porque limita você a ver o mundo apenas de um ponto de vista. E nós sabemos que o mundo ele é diverso. A sociedade ela é diversa. E nós precisamos respeitar o universo do outro, ainda que esse universo não me pertença. Por isso a sociedade ela foi como é que eu digo, se desenvolvendo para a questão do multiculturalismo. Eu posso viver no multiculturalismo, apesar de ser cristã, que é o meu caso. Eu posso conviver com o multicultural e posso compreender a visão do outro. O que eu não posso, o que a leitura permite,
E o que a leitura me proporciona é que eu não me perca no multiculturalismo, mas que eu mantenha a minha identidade, mas compreendendo as outras identidades. E trazendo essa visão e esse bem-estar de conviver de forma harmoniosa com os meus pares. A leitura, ela faz com que você conheça outras histórias e faz você respeitar essas histórias. Eu gostaria de uma palavra sua com relação a... Nós estamos envoltos aí a um sem número de caminhos, de links nesse mundo digital, nesse mundo de possibilidades, de que as geografias estão cada vez mais, digamos, conectadas, e a geração, digamos, dos jovens e dos adolescentes de hoje, que estão freneticamente com os seus tablets, com os seus smartphones, eu percebo que existem dados estatísticos de que o brasileiro lê apenas 1,5 livro por ano. O que se deve a esse déficit, professora Kélia? Com relação a esses jovens que estão conectados, né, 24 horas por dia com seus tablets, com seus celulares, com seus notebooks, dorme com o celular em mãos. Vale dizer que nós hoje precisamos também termos o letramento digital. A gente deve fugir do analfabetismo digital, porque sabemos que a tecnologia, né, ela veio para ficar. Não há como retornar, voltar a um passado. Ela veio para ficar, e cada vez ela vai avançar, trazer mais oportunidades. Então, não podemos desmerecer o valor de você estar conectado e você saber usar a tecnologia a seu favor. Qual é o grande problema? O grande problema dessa era da conectividade digital é quando você não sabe usar a tecnologia a seu favor. Você perde muito tempo em redes sociais. E eu ouvi alguém falar, não me recordo o nome, de que nós somos aquilo que nós lemos, comemos, e os sites ou as redes sociais as quais visitamos. Porque isso vai produzir em nós uma vida. Então, é preciso, a escola, a educação, ela precisa educar os jovens para esse mundo digitalizado. Para que ele saiba usar para seu crescimento pessoal e profissional. Além disso, usar a questão do mundo digital para você estar apto a resolver problemas, porque hoje a educação precisa educar o jovem para saber resolver problemas e não complicar a vida nem sua nem do outro. Então, a questão da tecnologia ela é imprescindível na vida do jovem, da criança, desde a mais tenra idade, eu creio e acredito que é imprescindível. Por outro lado, o livro, ele é um universo que precisa ser mais estimulado, como a escrita. Não é porque estamos numa era digital que vamos esquecer da escrita, da escrita manuscrita mesmo, né? Porque nós sabemos que se nós não utilizarmos as mãos para escrever, nós vamos acabar perdendo essa habilidade. E a habilidade da escrita, ela é imprescindível para o ser humano. Além da digitação, você precisa continuar escrevendo. Por quê? Porque a escrita também ela é um tipo de poder, né? Tanto é que na escrita não existe uma variação da escrita, existe uma variação da língua em termos de oralidade, mas em termos de escrita, todos nós nos encontramos na variação padrão da língua. Então eu preciso ler para adquirir essa linguagem que é padrão e que é imprescindível para que eu possa crescer como ser humano e como pessoa. Então, eu acredito que essa pouca leitura ela é cultural, né? Porque muitas pessoas reclamam comigo que ao pegar um livro para ler sentem sono e que não gostam de ler.
Na verdade, nós não aprendemos a gostar de ler pela maneira que nos foi passada na escola. Ler para algo, ler com uma funcionalidade. Nós precisamos ler para ter prazer, nós precisamos ler para imaginar. Vou fazer só um paralelo rapidinho, tem tempo? Tem, né? Então, quando uma experiência que eu tive com a diferença de ler um romance e de assistir uma novela do mesmo romance. Então, quando eu li Escravizaura, eu imaginei, a minha mente, ela estava em funcionamento. Então, eu imaginei uma escrava de uma maneira que, quando eu tive um encontro com a Escravizaura, na época, na Rede Globo, que eu falei, essa não é a minha Escravizaura. Porque a Escravizaura que se apresentou naquela novela, ela foi pensada por outra mente, que também leu aquele livro e imaginou, a sua mente estava em produção. Então a leitura, ela tem o poder de levar você a imaginar, a criar, a produzir, a se construir, a se reconstruir, a ter conceitos, a rever os conceitos. Nós somos seres humanos e estamos em constante mudança. E a leitura, ela permite que nós mudemos, mas que mudemos para um ser humano melhor, que sabe dar as mãos, que sabe respeitar, que sabe o que é ser ético, que sabe o que é valorizar o outro, que sabe o que é valorizar a cultura, porque muitas vezes nós imaginamos que existem culturas melhores. E a leitura, ela vai desconstruir isso, ela vai nos dizer que cultura, ela é pertencente a um povo, e como ela é pertencente a um povo, ela faz parte da identidade de um povo. Não existe uma cultura melhor nem pior. Existem culturas, e cabe a nós conhecer as culturas e trazer isso para o nosso